No dia em que Darcy Ribeiro soube, com todas as letras, que ia morrer, ele sorriu. O médico sério apontou exames, números, gráficos, meses, no máximo alguns poucos anos. O corpo estava em contagem regressiva. Mas Darcy não pensou no próprio fim, pensou no Brasil. E num medo que o assombrava muito mais do que a morte. E se eu não tiver tempo de ajudar a consertar este país? Lá fora, em Brasília, seu maior rival político já comemorava. Um senador conservador, eloquente, que Darcy chamava, meio em brincadeira, meio em raiva, de o Brasil atrasado de gravata. Enquanto Darcy defendia escolas, universidades e índios, o rival defendia cortes, privilégios e uma ideia de país onde pobre sabia o seu lugar. Pouco antes daquele diagnóstico, esse adversário havia dito em entrevista, olhando para a câmera com frieza: o projeto de nação de Darcy Ribeiro fracassou. É bonito no papel, mas impossível na vida real. O recado estava dado. Se Darcy não se apressasse, se não deixasse algo sólido, o Brasil que ele sonhava seria engolido por esse outro. Brasil, o do medo e da desigualdade. Agora imagine. Esse homem, que encara a morte como um prazo final para mudar um país inteiro, não nasceu em palácios, nem em universidades de elite. Ele veio do pó vermelho de Minas Gerais, de uma cidadezinha onde, quando ele nasceu, quase metade da população não sabia ler o próprio nome e uma criança podia morrer de uma febre qualquer antes de completar 5 anos. É desse lugar improvável que começa a jornada de Darcy Ribeiro. O menino que olhava ao mundo pela janela e via desde cedo que tinha alguma coisa profundamente errada com o Brasil. Montes Claros, anos 1920. Calor pesado, ruas de terra, carroças rangendo, o sino da igreja marcando o tempo. Numa casa modesta, cheia de barulho e cheiro de café passado, um garoto magro, de olhos atentos, decora sem saber o que é decorar. As histórias que ouve na feira, as conversas sussurradas dos adultos, as rezas, as maldades, as promessas. Darcy cresce vendo duas cidades num mesmo lugar. De um lado, os coronéis bem vestidos, de chapéu branco, mandando e desmandando. De outro, uma multidão de gente descalça, que abaixa a cabeça quando passa um doutor. A primeira faísca de revolta acende cedo. Ele repara que o tratamento muda quando um homem importante entra em uma venda. O tom de voz muda, o sorriso muda. A mesa recém-limpa aparece, o café recém-passado surge. Para os outros, sobra o resto, a sobra, o depois. Um dia, ainda menino, ele vê uma cena que nunca mais esquece. Um garoto da idade dele é acusado de roubar um pedaço de rapadura. O dono da venda o puxa pelo braço e, diante de todo mundo, dá-lhe um tapa tão forte que o menino cai no chão. Ninguém intervém. O silêncio pesa mais do que o sol. Darcy volta para casa sem falar nada, mas anota, sem saber, o primeiro item da lista de injustiças que o perseguiria pelo resto da vida. Na escola, ele descobre outra forma de poder: as palavras. É um aluno inquieto que faz perguntas demais? O professor se irrita. Menino, por que você não aceita simplesmente que as coisas são assim? Darcy não aceita. Quando aprende a ler, devora tudo. Folhetos de cordel, jornais velhos, catecismos, qualquer coisa com letras. E aí vem o choque. Ele percebe que aquele mundo gigantesco de ideias, países, invenções, quase ninguém ao redor conhece. Naquela época, no Brasil, mais de 2/3 das crianças do campo nem sequer chegavam à escola. Em muitas regiões, uma menina podia passar a vida toda sem segurar um lápis. Essa constatação queima por dentro. Se ler abre um universo, por que só alguns poucos têm a chave? É nesse ponto que Darcy tem um dos primeiros twists internos da vida. Ele para de ver a escola como obrigação e passa a vê-la como arma. Não para si apenas, mas contra aquele sistema inteiro que mantinha tanta gente na ignorância. A adolescência o empurra para longe de Montes Claros. Para continuar estudando, ele precisa sair de casa. O trem para Belo Horizonte é mais do que um meio de transporte. É um divisor de águas. Ele sobe no vagão com uma mala pequena, alguns livros e uma promessa silenciosa: não voltar igual. Na capital, o choque é brutal. Ruas mais largas, luz elétrica em quase todo lugar, vitrines acesas à noite. Mas também favelas crescendo nos morros, operários exaustos, crianças brincando no esgoto. O Brasil moderno e o Brasil miserável, lado a lado, como se fossem dois países que fingem ser um só. É na escola e depois no curso preparatório que Darcy conhece alguém que vai se tornar, sem que ele perceba na hora, o seu primeiro grande rival: Eduardo,
filho de uma família tradicional, elegante, seguro, acostumado a ambientes de poder. Eduardo é brilhante, fala bonito, cita autores europeus como quem comenta o tempo. Professores adoram, colegas admiram. Na primeira discussão séria que tem, o tema é justamente o futuro do país. O Brasil precisa de ordem, não de sonhos, diz Eduardo, ajeitando o paletó. Se cada pobre quiser virar doutor, isso vira bagunça. Darcy sente o sangue ferver. A bagunça é o que já está aí. Gente passando fome, gente sem escola, sem nada. Isso sim é desordem. Eduardo sorri, com uma tranquilidade quase irritante. Você é idealista, Darcy. Isso é bonito na juventude. Mas o Brasil real não muda com essas ideias. Eles saem dali sem apertar as mãos. O antagonismo está plantado. De um lado, o país que se conforma. Do outro, o país que quer se reinventar. E Darcy escolhe, sem hesitar, o segundo. Chega a hora de decidir o curso. Direito, medicina, engenharia. Os caminhos naturais para um rapaz que quer vencer na vida. Eduardo, claro, escolhe direito. Quer ser ministro, deputado, alguma coisa assim? Quer estar onde as leis são escritas e os privilégios são preservados. Darcy faz um movimento inesperado, quase um desaforo para aquela lógica. Entra em Ciências Sociais, na então Universidade de Minas Gerais. Uma área nova, vista por muitos como coisa de sonhador, de gente que não quer profissão de verdade. Mas ele sente instintivamente que é por aí que vai conseguir entender o Brasil por dentro. Pela cultura, pela história, pelos conflitos invisíveis. O primeiro contato com autores como Marx, Weber, os grandes pensadores da sociedade, explode sua cabeça. Ele descobre que aquilo que viu na infância, a humilhação do menino da rapadura, o silêncio diante dos coronéis, não era destino, era estrutura, era sistema. Enquanto outros colegas estudam para concursos, sonhando com cargos públicos estáveis, Darcy começa a sonhar com algo muito mais perigoso. Mexer nesse sistema. Um dos momentos decisivos vem quando ele conhece, através de um professor, relatos sobre os povos indígenas do Brasil. Papéis amarelados, relatórios frios, contam histórias que, para ele, soam tão chocantes quanto um filme de guerra. Aldeias destruídas, por doenças trazidas pelos brancos, terras roubadas em silêncio, povos inteiros desaparecendo sem deixar rastro. Cada parágrafo é um murro. Darcy se pergunta: como é possível um país inteiro virar as costas para isso? A oportunidade de ver tudo de perto aparece quando ele é convidado a trabalhar no Serviço de Proteção aos Índios. O SPI, para muitos, é um trabalho de risco, longe das capitais, no meio do mato, lidando com o desconhecido. Para ele, é um chamado. Ele sabe que, se aceitar, deixa para trás a possibilidade de uma carreira confortável como professor quieto ou funcionário de gabinete. Sabe também que não há volta. Uma vez que você vê de verdade o Brasil profundo, nunca mais consegue fingir que não viu. Ele aceita. E aí a vida muda de eixo? Imagine o jovem Darcy, com pouco dinheiro no bolso e muita teimosia na cabeça, atravessando o país em direção a regiões onde o mapa termina e o desconhecido começa. Maldonado, Araguaia, Xingu. Nomes que, para a maioria, são apenas pedaços perdidos do Brasil, mas que para ele passam a ser centros de um outro universo. A primeira vez que ele põe o pé numa aldeia indígena, o choque não é apenas cultural, é moral. Ali há uma organização própria, uma forma de educar as crianças, de tomar decisões, de repartir a comida. Entre fogueiras, cantos e rituais, ele descobre algo que vai repetir por toda a vida. Não é o índio que é atrasado, é o Brasil que é ignorante sobre ele. Ao mesmo tempo, vê o cerco, grileiros, posando de homens de bem, avançam sobre as terras. Doenças chegam junto com estradas. Em alguns lugares, a expectativa de vida mal passa dos 40 anos. O relógio começa a entrar na narrativa. Se nada for feito logo, muitos daqueles povos simplesmente deixarão de existir. Darcy passa noites em claro, anotando tudo em cadernos que se enchem de palavras, mapas, desenhos. Ele quer registrar, preservar, mas percebe que isso não basta. Ele sente, com uma clareza quase dolorosa, que o tempo é curto. E não apenas para sua própria vida, lá no futuro, mas para aquelas vidas indígenas que podem ser apagadas em uma geração. Enquanto Darcy se embrenha em matas e aldeias, Eduardo segue outro caminho. Em Brasília, no Rio de Janeiro, nos corredores do poder que começam a se reorganizar após a ditadura Vargas, ele faz amigos influentes,
Se aproxima de militares, de grandes empresários, constrói a sua rede. O curioso é que, apesar de distantes, os dois continuam, sem saber, disputando o mesmo objeto: o futuro do Brasil. Eduardo escreve artigos sobre desenvolvimento, falando em grandes obras, progresso, segurança, mas nas entrelinhas, defende um país onde decisões são tomadas de cima para baixo, sem perguntar nada a ninguém. Darcy escreve relatórios inflamados, pedindo respeito aos povos indígenas, propondo uma escola pública que acolha os diferentes, que forme cidadãos e não somente mão de obra barata. Quando um diretor do SPI, simpatizante de ideias mais conservadoras, lê um dos textos de Darcy, bate na mesa. Esse rapaz é perigoso. Quer mexer em coisa demais? Perigoso. Essa palavra, que para alguns seria um problema, para Darcy soa como confirmação de que está na trilha certa. O Brasil da década de 1950 parece uma panela de pressão. De um lado, o país urbano e industrial que cresce em ritmo acelerado, com fábricas, estradas, migração em massa do campo para a cidade. De outro, uma imensidão de gente sem escola, sem saúde, sem voz. Darcy circula entre esses dois mundos. Um dia está numa sala de aula em Belo Horizonte, explicando a estudantes o que é estrutura de classe. No seguinte, está em uma aldeia, remota, ouvindo um cacique falar sobre a invasão de suas terras. Essa vida dupla gera um twist interno. Ele começa a perceber que a academia sozinha não dá conta. Escrever livros, fazer pesquisas, denunciar em relatórios é necessário, mas insuficiente. Se a gente não mexer nas engrenagens do Estado, nada muda de verdade. Ele comenta com um colega, numa mesa de bar, com aquele entusiasmo que faz os olhos brilharem. Então você quer virar político? O amigo provoca. Darcy hesita. Político, para ele, ainda soa como sinônimo de coronel, manda-chuva, o tipo de gente que humilhava o menino da rapadura. Mas a ideia fica ali, cutucando como uma pedra no sapato. Talvez seja preciso invadir justamente esse território para reprogramar as coisas por dentro. É nesse clima que o destino, a política e a urgência do tempo resolvem cruzar caminhos. No Rio de Janeiro, então capital federal, os debates sobre educação, reforma agrária, industrialização estão pegando fogo. Intelectuais, estudantes, sindicalistas, militares, todos discutem qual será a cara do Brasil nas próximas décadas. Darcy, com sua experiência de campo e sua cabeça fervendo de ideias, começa a ser convidado para dar palestras, participar de comissões, escrever pareceres. Sua voz, antes restrita à sala de aula e aos relatórios internos, começa a ecoar em corredores mais perigosos. Os do poder. Numa dessas reuniões, organizada às pressas para discutir políticas educacionais, ele entra numa sala cheia de homens de terno, no centro, uma figura carismática, sorriso largo, olhar atento. João Goulart, o Jango, então um dos nomes em ascensão na política brasileira. Darcy fala sobre analfabetismo, sobre a necessidade de uma reforma educacional radical, sobre universidades que não sejam clubes de elite. Fala de cânone, fala de índios, fala de crianças sem escola. Fala como quem tem pressa. Quando termina, a sala está silenciosa. Jango se inclina para a frente, cruza as mãos e diz, sem rodeios: Professor Darcy, o senhor fala como quem tem um prazo apertado para mudar o mundo. Darcy ri, um pouco sem jeito. É porque tem, doutor. As crianças que não entram hoje na escola não vão esperar o país se resolver. Elas crescem e crescem sem a chance de entender o que está acontecendo com elas. Jango sorri, dessa vez com um brilho diferente. Então venha ajudar a gente a mexer nisso lá de dentro, não só como intelectual, mas como homem de governo. Naquele momento, o relógio invisível que já vinha tic-tacando na vida de Darcy acelera de vez. Ele sabe que aceitar significa entrar num campo minado, onde gente como Eduardo, agora assessor importante de políticos conservadores, já está posicionada. Significa enfrentar diretamente aquele Brasil que prefere calar em vez de ensinar, excluir em vez de incluir. Mas também significa uma chance única: redesenhar a educação de um país inteiro, com caneta na mão e cargo na mesa. Depois de uma noite insones, caminhando pelas ruas do Rio, ouvindo o barulho de bonde, o grito distante de vendedores ambulantes, o som de uma cidade que não dorme, Darcy toma a decisão que mudará para sempre a sua trajetória. Ele não sabe ainda que virão golpes, exílios, universidades criadas do zero, milhares de páginas escritas, duelos memoráveis no plenário do Senado.
nem que um médico, décadas depois, lhe dará um prazo cruel para continuar lutando. Naquela madrugada, tudo o que ele sabe é que não pode perder tempo. E quando o sol nasce sobre a Bahia, ele já tem a resposta pronta para Jango, para o Brasil, e de certo modo, para o próprio rival, que representa o lado mais duro do país. Ele vai entrar na política, e vai fazer isso com a mesma fúria com que um dia decidiu aprender a ler, ainda menino, na poeira de Montes Claros. Na manhã em que Darcy Ribeiro entrou oficialmente para o governo, alguém lhe disse, meio em tom de brincadeira: "Professor, agora, o senhor tem o poder nas mãos." Ele sorriu, mas por dentro sentiu outra coisa. Não era poder, era prazo. Se tudo desse certo, ele teria pouco mais de 1000 dias. 1000 dias para começar a reinventar a escola de um país onde, naquela época, quase metade dos adultos não sabia ler uma frase simples. 1000 dias. Menos tempo do que uma criança leva para sair do primeiro ano do primário. Para tentar virar de ponta cabeça um Brasil inteiro acostumado a mandar os pobres para o seu lugar. No Palácio do Planalto, a primeira sensação é física. O ar gelado do ar-condicionado, o cheiro de papel, tinta e café requentado. O som de passos apressados no corredor, servidores carregam pilhas de processos, ministros entram e saem, telefones tocam sem parar. Darcy olha em volta e percebe que está dentro da máquina que sempre criticou de longe. Agora não é tese nem palestra em auditório. É despacho, é assinatura, é verba liberada ou travada com um simples rabisco de caneta. Jango o recebe com um abraço meio gaúcho, meio político, e fala baixo, como quem confia um segredo. Darcy, eu preciso de você para 2 frentes. A escola do povo e a cabeça do governo. Você topa as 2? Ele respira fundo. Topa, aceita coordenar a Casa Civil, ajudar a pensar o projeto de país e, ao mesmo tempo, empurrar uma revolução educacional. É como jogar 2 partidas de xadrez simultâneas. Enquanto o tabuleiro pega fogo, logo nos primeiros dias, ele descobre que o inimigo ali não é apenas a direita organizada, nem os militares desconfiados. É algo mais pegajoso. A inércia, projetos que dormem anos em gavetas, carimbos que valem mais do que ideias, reuniões em que todo mundo fala, concordamos, e, no dia seguinte, ninguém faz nada. Darcy reage com uma mistura de impaciência e humor. Entra em salas cheias de burocratas e dispara sem rodeios. Meus amigos, se a gente continuar nesse ritmo, o analfabetismo se aposenta, antes da gente conseguir acabar com ele. Alguns riem, outros se irritam, mas ninguém sai ileso. Ele passa a reescrever pareceres, cortar firulas, exigir dados concretos. Se um relatório diz, a situação educacional é grave, ele devolve. Grave como? Quantas crianças fora da escola? Em que região? Em quanto tempo a gente muda isso? Atrás da veia poética, existe um homem obcecado por números. Não para escondê-los, mas para jogá-los na cara do país. É justamente quando ele começa a ganhar espaço que o passado bate à porta. Numa reunião no Congresso para discutir financiamento da educação, Darcy entra em um salão cheio de deputados e senadores. Ao fundo, um rosto conhecido, agora de terno impecável, cabelo bem penteado, um sorriso treinado para câmeras. Eduardo. O antigo colega de preparatório, o defensor da ordem contra os sonhos, está ali como jovem deputado em ascensão rápida, articulador de uma frente conservadora influente. Quando pega o microfone, sua voz ecoa com segurança. Não podemos permitir que o Brasil se torne laboratório de experiências ideológicas, disfarçadas de reforma educacional. Darcy escuta e sente um frio conhecido. É como se a discussão de adolescência, lá em Belo Horizonte, tivesse ganhado microfone, palanque, transmissão de rádio. Só mais tarde, anos depois, sentado no Senado, é que ele vai perceber com nitidez o círculo completo. Aquele deputado agressivo que agora o enfrenta nas comissões é o mesmo senador conservador que, décadas mais tarde, comemoraria em silêncio o diagnóstico de câncer de Darcy. O rival tem nome, rosto, história e não pretende recuar. Naqueles primeiros meses de governo, o embate entre os dois se torna quase um roteiro paralelo ao próprio destino do país. De um lado, Darcy circulando entre o Planalto e salas de aula, falando em escola integral, universidade para o povo, respeito às culturas indígenas. Do outro, Eduardo, em discursos inflamados, acusando o governo de subverter a juventude e corromper valores tradicionais. Numa audiência pública sobre educação, a tensão chega ao auge. Eduardo aponta o dedo. O senhor quer doutrinar nossas crianças com ideias estrangeiras, professor Darcy?
Esse papo de mexer com estrutura social, de ensinar o pobre a contestar o patrão, isso é receita de caos. Darcy se inclina para o microfone, a voz firme, os olhos brilhando de uma raiva controlada. Caos, deputado. É uma criança de 10 anos que nunca entrou numa sala de aula? Caos é um país em que milhões assinam com o dedo porque ninguém lhes deu um lápis. Se isso que proponho é subversão, então eu sou subversivo com muito orgulho. O embate vira notícia. De um lado, manchetes que o chamam de intelectual perigoso. De outro, estudantes e professores que passam a vê-lo como símbolo de um Brasil que se recusa a abaixar a cabeça. Ao mesmo tempo, um outro projeto, talvez o mais ousado da sua vida, começa a ganhar corpo: a criação da Universidade de Brasília. Brasília ainda cheira a poeira e cimento fresco. A cidade, inaugurada há pouco, parece um esboço de país futuro. Avenidas enormes, prédios modernos, uma sensação permanente de canteiro de obras. Darcy olha aquele cenário e enxerga um espaço perfeito para uma ruptura. Uma universidade que não copie modelos europeus, que não seja clube de elite, que misture ciências, artes, política, tecnologia, tudo numa só respiração. Ele se senta com arquitetos, professores, jovens pesquisadores e descreve quase cinematograficamente o que quer. Salas sem hierarquia, rígida, cursos que conversem entre si, laboratórios virados para os problemas concretos do Brasil. A UNB não é para formar apenas doutores de gabinete, ele insiste. É para formar gente capaz de reorganizar este país. Enquanto isso, o relógio não para. As obras começam com urgência. Operários trabalhando sob o sol cruel do Planalto, enquanto pilhas de documentos se acumulam em sua mesa no Planalto. Se você fechar os olhos e tentar imaginar esse período, talvez pense em grandes discursos, carros oficiais, tapetes vermelhos, mas por trás da imagem oficial existe outra, bem menos glamurosa. A de um homem que chega em casa de madrugada, muitas vezes dormindo, sobre a própria mesa, cercado de rascunhos de leis, dados estatísticos, mapas escolares. Darcy sabe que não tem tempo para ser perfeito. Precisa ser rápido. Em menos de 3 anos, quer colocar de pé uma universidade nova, avançar num plano nacional de educação, fortalecer políticas para povos indígenas, tudo em meio a crises políticas sucessivas. Enquanto ele faz contas para ver quanto custaria oferecer escola de tempo integral para milhões de crianças, o país assiste a outro tipo de cálculo. Militares e civis conservadores avaliam quantos meses o governo ainda aguenta. Em relatórios confidenciais, que só mais tarde viriam à tona, seu nome aparece como ideólogo perigoso e inspirador de reformas sociais profundas. A mesma intensidade que o faz avançar também o transforma em alvo. Num dia de 1963, ele está no canteiro de obras da UNB, de botas empoeiradas, falando animado com engenheiros e operários, quando um assessor chega esbaforido. Professor Darcy, o presidente quer o senhor no Planalto. É urgente. Horas depois, sentado diante de Jango, ele descobre o motivo. Darcy, o clima está fechando. A direita está se organizando, os militares estão inquietos. Eu preciso de alguém na Casa Civil que aguente o tranco. Quero você como meu homem de confiança aqui, mais do que nunca. É o twist dentro do próprio governo. O intelectual que sonhava com salas de aula é empurrado ainda mais para dentro do coração da crise política. Agora, além de criar uma universidade e mexer na educação, ele vai negociar com generais, acalmar ministros, costurar alianças no Congresso. Inclusive tendo que encarar Eduardo quase toda semana, em encontros carregados de veneno cordial. Eduardo percebe rápido o tamanho da influência que Darcy passa a ter. Em reuniões reservadas com empresários, em jantares discretos com oficiais, ele repete a mesma tese. Enquanto esse professor estiver soprando ideias no ouvido do presidente, não teremos paz. Ele quer usar a escola para mudar a estrutura de poder. A acusação em si não é exatamente falsa. Darcy quer mesmo isso. Mas na boca do rival, a frase ganha um tom de ameaça existencial. Ela alimenta medos, paranoias, pânicos de um Brasil cristão sitiado por subversivos. Nas ruas, começam a surgir panfletos que apresentam caricaturas grotescas. Professores com chifres, padres comunistas, alunos queimando bandeiras, marchas em defesa da família, ocupam avenidas, com mulheres de luvas brancas rezando terços, enquanto cartazes pedem intervenção contra o governo. Darcy observa esse espetáculo com um misto de indignação e urgência. Ele sabe que, se a maré virar,
não será apenas seu cargo que estará em jogo, mas tudo o que conseguiu construir até ali. Inclusive, a jovem Universidade de Brasília, ainda em fase de consolidação. Enquanto o país se polariza, ele segue produzindo em velocidade quase desumana. Coordena a redação de propostas para um grande plano de educação, incentiva experiências de alfabetização de adultos, aproxima-se de educadores como Paulo Freire, que testam métodos novos em regiões pobres. Em relatórios internos, Darcy escreve frases que soam quase proféticas. Se não formarmos rapidamente uma geração capaz de ler criticamente o mundo, outros o farão por ela, com armas, medo e silêncio. Ao mesmo tempo, no Congresso, Eduardo sobe à tribuna para denunciar o que chama de ameaça vermelha nas salas de aula. Usam a alfabetização como cavalo de Troia do comunismo. Dispara com segurança teatral, querem ensinar o pobre a questionar a propriedade, a contestar Deus, a bagunçar a ordem. As rádios reproduzem trechos do discurso. Em muitas casas, essa versão cola. A escola, que Darcy quer como espaço de libertação, passa a ser vendida como perigo. Décadas mais tarde, já senador, com o corpo corroído pela doença, mas a cabeça em brasa, Darcy revive mentalmente esse período cada vez que vê o velho rival no plenário, agora também senador, pedindo cortes na educação, atacando universidades, repetindo as mesmas fórmulas com novas palavras. Naquela noite em que saiu do consultório com o diagnóstico fatal, ele se lembrou com nitidez de uma sessão específica. O rival, de terno caro, sugerindo reduzir verba de universidade, e ele, Darcy, batendo na mesa, a voz rouca de indignação. O senhor quer economizar no futuro, senador? Não existe investimento mais caro do que o da burrice. O médico tinha lhe dado alguns anos, mas diante daquele adversário, parecia que o prazo era de dias. O relógio que começou a tic-tacar na juventude acelerou no governo Jango e nunca mais parou. Agora soava ensurdecedor. Voltemos a 1964. As semanas anteriores ao golpe têm cheiro de pólvora no ar, embora ainda não haja tiro. Rumores circulam pelos corredores. Telefones tocam de madrugada. Chefes militares se recusam a comparecer a eventos oficiais. Embaixadores estrangeiros enviam telegramas falando em risco de guinada à esquerda. Darcy tenta segurar várias pontas ao mesmo tempo. De manhã, atende reitores, professores, líderes estudantis. À tarde, conversa com ministros da área econômica. À noite, redige discursos para Jango, tentando equilibrar firmeza e conciliação. Cada palavra parece ter peso de dinamite. Se ele exagera na promessa de reformas, irrita os conservadores. Se ameniza, decepciona a base popular. No meio desse jogo, um número continua martelando na cabeça. Milhões de crianças fora da escola. Quase sempre filhos de trabalhadores, camponeses, favelados. Ele sabe que se vier um golpe, esses números não vão diminuir, vão piorar. O atraso ganha tanques muito mais rápido do que a justiça ganha salas de aula. O estopim vem de forma quase banal. Um discurso mal digerido aqui, uma marcha repleta de medo acolá, um general que decide não obedecer, outro que o apoia, até que tudo se junta em um turbilhão impossível de conter. Na madrugada de 31 de março para 1º de abril de 1964, tanques começam a se mover, bases militares se posicionam. A notícia corre pelos corredores do Planalto como um sussurro que rapidamente vira grito. Os militares estão vindo! Darcy está no gabinete quando um assessor entra pálido. Professor, a situação é gravíssima. Há mandados de prisão sendo preparados. Seu nome está numa das listas? Ele sente o corpo inteiro ficar pesado, como se tivesse engolido chumbo. Em poucos minutos, o que era projeto de país vira questão de sobrevivência. A partir daí, tudo acontece em ritmo de pesadelo. O governo desmorona em dias. Jango decide não resistir com sangue nas ruas e ruma ao exílio. Militares assumem. Atos de exceção são preparados. A Universidade de Brasília, ainda bebê, passa a ser vista como ninho de subversivos. Soldados invadem o campus. Professores são perseguidos, alunos detidos, livros apreendidos. Em algumas salas, obras inteiras são arrancadas das estantes e jogadas em pilhas no chão, como se ideias pudessem ser queimadas junto com o papel. Darcy, que ajudou a conceber aquele lugar como laboratório de um Brasil mais justo, assiste a tudo com uma mistura de horror e impotência. É como ver um filho recém-nascido cercado por homens armados. É então que surge o dilema mais cruel da sua vida até ali. Ficar e enfrentar o risco de cadeia, tortura, até morte. Ou partir e tentar. Continuar lutando de fora, como exilado.
Alguns amigos insistem para que ele fique, apostando em acordos, em afrouxamentos futuros. Outros, mais realistas, lembram que o novo regime não terá qualquer paciência com alguém que foi identificado, em relatórios internos, como teórico da subversão educacional. No fundo, a decisão é atravessada mais uma vez pela questão do tempo. Se ele for preso e silenciado, quanto de sua experiência se perde? Quantos livros deixam de ser escritos? Quantas universidades deixam de ser sonhadas? Quantas ideias morrem junto com o corpo? Numa madrugada tensa, enquanto arruma às pressas uma mala com alguns papéis, poucas roupas e muitos manuscritos, ele toma a decisão amarga. Vai para o exílio. Não como fuga covarde, mas como estratégia para salvar a única coisa que ainda tem inteira: sua capacidade de pensar o Brasil e imaginar caminhos para o dia em que a noite acabasse. Na fronteira, ao cruzar a linha que o separa do território brasileiro, ele sente um aperto físico no peito, como se algo estivesse sendo arrancado. Os jornais que começam a circular o tratam como ministro deposto, intelectual exilado, assessor de presidente derrubado. Por dentro, porém, Darcy se define de outro modo. Um homem temporariamente sem país, mas obcecado em continuar pensando esse país. Alguém que perdeu cargos, gabinetes, carros oficiais, mas que carrega na bagagem algo que ninguém consegue confiscar: a convicção de que um dia voltará e que, quando voltar, ainda haverá crianças esperando por uma escola digna, povos indígenas lutando por suas terras, professores tentando sobreviver com salários de fome. O relógio não parou com o golpe. Ao contrário, acelerou. Cada dia de ditadura é para ele um dia a mais em que o Brasil atrasado de Eduardo ganha terreno. Enquanto o carro avança rumo ao exílio, a paisagem correndo pela janela, Darcy tem uma espécie de visão em flashes. Vê a sala de aula em Montes Claros, o menino da rapadura levado ao chão por um tapa, as aldeias indígenas sitiada por grileiros, o canteiro de obras da UNB sob o sol de Brasília, os corredores frios do Planalto, a voz irônica de Eduardo, as marchas em defesa da família, os tanques avançando na madrugada. Tudo isso se mistura com algo que ainda não existe, mas que ele começa a esboçar mentalmente. Livros a serem escritos, universidades a serem criadas em outros países, projetos que de alguma forma preparem o terreno para quando puder voltar. Ele está sem cargo, sem palácio, sem país. Mas não está sem história. E naquele banco de carro sacolejante, atravessando a fronteira, decide que, mesmo longe, vai continuar a travar a mesma batalha de sempre. Contra o tempo, contra o atraso, contra o Brasil de Eduardo. O homem que um dia ajudou a governar um país agora viaja com uma mala de papéis e um prazo invisível queimando por dentro. O relógio continua marcando cada segundo, rumo a um futuro em que ele, do lado de fora, tentará desenhar, pedaço por pedaço, o caminho de volta. De um dia para o outro, o homem que assinava decretos em papel timbrado passou a depender de um carimbo num passaporte estrangeiro para existir. Ontem, ministro no coração do poder. Hoje, exilado, sentado num quarto de hotel barato em Montevidéu, contando moedas para pagar o café da manhã. Essa queda brutal, que esmagaria muita gente, em Darcy vira outra coisa. Um tipo de febre criativa, quase perigosa. Se o país o expulsou, ele decide que vai continuar pensando o Brasil de fora. E mais rápido do que nunca. A ditadura talvez durasse 20 anos. Ele não tinha tudo isso. Na cabeça, se impõe um prazo silencioso. Uma década para acumular munição intelectual suficiente para, quando voltasse, virar o jogo. Os primeiros meses de exílio têm cheiro de papel úmido e fumaça de cigarro em salas emprestadas. Universidades do Uruguai, do Chile, do Peru, abrem as portas para o ministro derrubado, o antropólogo brasileiro que agora circula, de ônibus e táxi, com uma pasta cheia de manuscritos e um português misturado a espanhol. Ele dá aulas para turmas cheias de jovens que o escutam com atenção quase faminta. Fala de povos indígenas, de favelas, de latifúndios, de um Brasil que muitos ali nunca pisaram, mas reconhecem no próprio país. A tragédia brasileira não é exceção, ele repete. É parte de uma tragédia latino-americana. Elites que se protegem, pobres que se repetem, escolas que não chegam onde deviam. Cada aula vira uma espécie de ensaio geral para livros que ele ainda não escreveu, mas já sente queimando por dentro. Enquanto Darcy desenha mapas mentais de uma América Latina reinventada, do outro lado da fronteira, o Brasil se fecha.
No noticiário das TVs estrangeiras, aparecem imagens de prisões políticas, censura, cassações. Uma foto, em particular, o fere como lâmina. Soldados no campus da Universidade de Brasília, revistando estudantes, levando professores, em fila, como se fossem criminosos. A legenda é seca. Operação contra a subversão universitária. Subversão. A palavra que ele usava com orgulho em discursos agora aparece como crime em relatórios militares. Eduardo, o velho rival, não desapareceu com o golpe. Ao contrário, floresceu. Naqueles mesmos anos em que Darcy atravessa fronteiras com uma mala gasta, Eduardo circula em Brasília de carro oficial, voz firme. Em pronunciamentos, sorriso treinado. Não é militar, mas aprende rápido a falar a língua dos generais. Ordem, segurança, crescimento, vira um civil de confiança do regime. O rosto respeitável da nova ordem. Em entrevistas, repete um discurso afiado. Foi preciso afastar figuras irresponsáveis, ideólogos que queriam transformar nossas escolas em instrumentos de agitação. O Brasil agora segue um caminho de seriedade e progresso. Ele não cita Darcy pelo nome. Não precisa. Quem viveu os embates no Congresso sabe bem de quem ele fala. Esse é o novo tabuleiro. Enquanto Darcy tenta construir ideias em universidades estrangeiras, Eduardo ajuda a consolidar um país que persegue professores e cala estudantes. O tempo corre contra os dois, mas em direções opostas. Eduardo sabe que o regime não é eterno. Precisa se legitimar o suficiente para sobreviver após a ditadura. Darcy sabe que, se demorar demais, uma geração inteira crescerá sem jamais saber que poderia ter tido outra escola, outro país. No exílio, Darcy descobre um novo tipo de rotina, a do pesquisador compulsivo. Ele passa dias inteiros em bibliotecas, anotando à mão, cruzando dados, comparando o Brasil com o México, o Peru, a Bolívia, o Chile. Em cadernos amarelados, desenha setas ligando escravidão a favelas, latifúndio a analfabetismo, extermínio indígena a ideia de nação mutilada. Não basta dizer que somos atrasados. Ele comenta a um colega uruguaio: preciso mostrar como fabricamos esse atraso, peça por peça. Começa a rascunhar o que, décadas depois, virará um dos seus livros mais importantes. Mas naquele momento, o livro não tem título, tem urgência. À noite, depois das aulas e das leituras, ele volta para quartos que nunca são realmente dele. Tira os sapatos, espalha papéis sobre a cama, liga um rádio em volume baixo. É assim que, certa vez, escuta quase por acidente uma entrevista de Eduardo numa emissora brasileira captada com chiados. O rival, já famoso, fala em milagre econômico, em crescimento do PIB, em modernização. E, num certo momento, solta, com frieza. Precisamos proteger nossas crianças da doutrinação e da indisciplina. Escola é lugar de disciplina, não de questionamento. Darcy desliga o rádio de súbito. A frase o acerta como um murro. Ele percebe com clareza o tamanho da disputa. Não é apenas sobre orçamento, nem sobre cargos. É sobre o significado da palavra escola. Para Eduardo, escola é fábrica de obediência. Para ele, é laboratório de liberdade. Esse contraste o mantém acordado. Se não pode disputar votos, disputa conceitos. Aceita convites para assessorar governos progressistas na América Latina. Ajuda a desenhar reformas educacionais no Chile, no Peru, na Venezuela. Em cada país, testa ideias que um dia pretende trazer de volta ao Brasil. Escola integral, respeito às línguas indígenas, ensino que conecte teoria e prática. Num encontro em Lima, um jovem ministro lhe pergunta: professor, o que o senhor faria se tivesse poucos anos para mudar a educação do seu país? Darcy não hesita. Escolheria as crianças mais pobres, lhes daria a melhor escola possível e faria isso rápido, antes que os inimigos acordassem. Ele fala do Brasil, mas sabe que essa receita vale para quase toda a América Latina. Há momentos em que a saudade o golpeia com violência. Numa rua movimentada da Cidade do México, ele vê um vendedor ambulante oferecendo rapaduras. Por um segundo, sente o cheiro da sua infância em Minas, o tapa que derrubou o menino que não podia comprar a doce, o grito da professora, tentando manter a disciplina numa sala superlotada. O exílio é isso. Os mesmos fantasmas, só que sem chão conhecido para pisar. Enquanto isso, no Brasil, o tempo oficial corre ao ritmo de atos institucionais, censura prévia, relatórios de subversão. Eduardo aprende a sobreviver em todas as fases do regime. É aplaudido em jantares com generais, elogiado por empresários, citado em editoriais de jornal, mas ele também sabe farejar vento novo.
Quando a crise econômica começa a corroer o milagre, quando as manifestações contra a ditadura surgem tímidas e vão crescendo, o Sindozis, velho rival de Darcy, ajusta o discurso. Precisamos de abertura gradual, diz em tom moderado. Sempre fui, um democrata. É o truque perfeito. O homem que apoiou a repressão agora se apresenta como ponte para a volta à democracia. Do lado de fora, Darcy observa essas manobras à distância. Lê jornais brasileiros contrabandeados, cartas cifradas de amigos que ficaram, notícias de professores afastados, de estudantes presos. Em certas noites, o desespero quase o paralisa. Como lutar contra um adversário que tem a máquina do Estado, os grandes meios de comunicação e o controle das palavras. Então ele volta para os livros, volta sempre. É ali que encontra a arma que Eduardo não domina. A capacidade de contar uma outra história do Brasil, por baixo da história oficial. Anos se passam. O corpo envelhece um pouco, o cabelo embranquece, mas a energia continua exagerada. Darcy escreve, reescreve, joga fora, recomeça. Publica livros sobre índios, sobre universidade, sobre o povo brasileiro. Passa a ser reconhecido como um dos grandes intelectuais latino-americanos. Mas por dentro, se sente incompleto. Não vinha ao mundo para ser apenas escritor. Murmura, certa vez, a um amigo mexicano. Eu quero ver essas ideias sangrarem na vida real. Quando a anistia finalmente se aproxima, o clima muda. Começam a chegar notícias de presos políticos libertados, de exilados voltando, de debates públicos sobre reconciliação nacional. Do outro lado, Eduardo se prepara. Não vai cair com o regime, vai pousar de pé na democracia. Aproxima-se de novos partidos, suaviza o discurso, fala em cicatrizar feridas, mas há algo que ele não prevê. A volta de Darcy. O retorno é quase cinematográfico. No aeroporto, gente com faixas, estudantes que só conheciam o nome dele pelos livros, militantes que guardavam panfletos antigos com sua foto amarelada. Quando ele cruza a porta de desembarque, o primeiro impacto é físico. O ar, o som do português brasileiro em volta, os cheiros, tudo parece mais intenso. Alguém grita: "Bem-vindo de volta, professor!" Ele sorri, mas o sorriso não é de festa. É de quem sabe que está atrasado para uma reunião que começou sem ele há anos. O relógio volta a disparar por dentro. O Brasil que o recebe é outro, e ao mesmo tempo, profundamente o mesmo. Agora há eleições, partidos, debates em TV, mas as escolas continuam precárias. As favelas cresceram, o índice de analfabetismo ainda é uma ferida aberta. Ficamos rodando em círculo, ele comenta, olhando pela janela do carro, vendo barracos se estenderem até perder de vista. Mudou o regime, mas o menino da rapadura continua no chão. É nesse cenário que surge o convite que vai marcar a fase mais frenética da sua vida. Trabalhar com Leonel Brizola no Rio de Janeiro. A proposta é ousada. Transformar o Estado num laboratório de educação pública em tempo integral. Darcy, que passou anos desenhando esse projeto em cadernos de exilado, de repente tem nas mãos a chance de testá-lo em escala real. Ele aceita, claro. E de uma hora para outra, o exilado que vivia de conferências volta a ser homem de governo, agora como vice-governador e secretário, responsável por educação, ciência, cultura. Os primeiros dias de gestão parecem repetição de um sonho antigo. Pilhas de papel sobre a mesa, reuniões intermináveis, plantões em madrugadas insones, mas há uma diferença brutal em relação ao tempo de Jango. Agora ele sabe exatamente o que quer fazer, com cada centavo que cair na sua pasta. Vamos enfiar o futuro no meio das favelas, ele diz, numa reunião tensa com engenheiros e arquitetos. A melhor escola deste país tem que estar ali, onde hoje só tem lama e tiro. Nasce assim o projeto dos CIEPs, Centros Integrados de Educação Pública. Na prancheta, eles parecem quase naves espaciais. Edifícios claros, com pátio, biblioteca, salas arejadas, refeitório, quadra de esportes, consultório médico. Tudo em tempo integral, com a criança passando o dia lá dentro, estudando, comendo, recebendo cuidado. Cada CIEP é uma espécie de trincheira contra a miséria. Darcy repete. Se uma criança cruzar esse portão todo dia, a estatística de fracasso dela muda. Nas obras, a poeira se mistura a um certo brilho de utopia. Operários constroem colunas, professores discutem currículos, artistas pensam atividades culturais. Em visitas a canteiros em bairros pobres, Darcy anda com bloco de notas, anota comentários de moradores, crianças, merendeiras. Ele não quer apenas prédios bonitos, quer uma cultura escolar nova,
em que o filho do trabalhador tenha uma estrutura melhor do que muitos colégios privados. É claro que Eduardo não assiste a isso calado. Agora político influente num partido conservador, ele vê com horror aquele exilado de volta, ocupando cargos, ganhando manchetes, construindo escolas que se tornam símbolo visual de uma alternativa de país. Em pronunciamentos, dispara. Estão gastando fortunas em centros faraônicos, enquanto falta o básico. Isso é populismo com concreto armado. A palavra CIEP, na boca dele, vira quase xingamento. O embate volta ao velho terreno da linguagem. Enquanto Eduardo fala em gasto irresponsável, Darcy responde com imagens concretas. Numa entrevista, mostrando um CIEP recém-inaugurado, aponta para o refeitório cheio de crianças almoçando. "O senhor sabe o que é caro?" pergunta ao repórter. "Caro é manter essa meninada com fome, solta na rua, à mercê do tráfico, sem aprender nada. A conta disso vem em bala perdida, em cadeia lotada, em vida desperdiçada. O que fazemos aqui é investimento para o século que vem. Os jornais se dividem. Alguns chamam aquilo de revolução educacional, outros de fantasia inviável. No meio da tempestade, Darcy corre contra o relógio. Quer erguer o maior número possível de CIEPs antes que a política mude, antes que a próxima eleição traga outro governo que talvez não continue o projeto. Dorme pouco, trabalha demais, briga por orçamento em reuniões em que secretários da área econômica franzem a testa diante dos números. "Não tem dinheiro para tudo isso, professor", dizem. "Tem dinheiro", ele retruca. "O que não tem é coragem de tirar de onde sobra para colocar onde falta." O tempo parece se comprimir. Cada novo CIEP inaugurado é também um lembrete do quanto ainda está por fazer. As crianças que já comem, brincam e leem naquelas escolas são prova viva de que a ideia funciona. Mas diante do mapa do estado, com dezenas, centenas de bairros carentes, Darcy sente a vertigem de quem joga água num incêndio com balde. E há outro relógio, silencioso, começando a marcar segundos dentro dele. Exames de rotina apontam coisas estranhas. Um cansaço que não passa. Uma dor persistente. Um laudo que o médico entrega com cuidado demais. Quando vem o diagnóstico de câncer, ele entende que, além do prazo da política, agora carrega um prazo biológico. O corpo, que sempre serviu obediente à mente febril, começa a impor limites brutais. Eduardo, que nunca perdeu o hábito de farejar fraqueza, percebe a notícia antes da maior parte do público. Em conversas reservadas, comenta com ar neutro. "Ouvi dizer que o professor não anda bem de saúde." Não comemora em voz alta, claro, mas sabe que um adversário do tamanho de Darcy, enfrentando uma doença grave, é um problema que talvez se resolva sozinho. Darcy reage ao diagnóstico como sempre reagiu a qualquer ameaça. Com trabalho. Aceita concorrer ao Senado. Alguns amigos tentam demovê-lo. "Você precisa se cuidar, Darcy. O tratamento é pesado. O Senado é um campo de batalha diário." Ele responde com um meio sorriso cansado. "Justamente por isso, não posso entregar o campo de batalha para gente como o Eduardo. Se minhas forças estão acabando, preciso gastar o resto no lugar onde dói mais neles." A campanha é extenuante. Com o corpo debilitado, ele atravessa cidades, sobe em palanques, abraça eleitores, participa de debates. Em cada discurso, volta ao tema que o persegue desde a infância. Escola. Fala dos CIEPs, da universidade pública, dos povos indígenas, da dívida histórica com os pobres. E mapeia o rival com precisão cirúrgica, sem nem sempre citar o nome. Tem muita gente fina, bem vestida, que passou a ditadura confortavelmente, que hoje se diz democrática, mas que no fundo só teme uma coisa: o filho do pobre sentado na mesma carteira escolar que o filho do rico. Quando finalmente se elege senador, é como se completasse uma espécie de círculo perverso. O exilado de ontem agora entra, de cabeça erguida, no mesmo Senado onde Eduardo já tem cadeira cativa. Os corredores de tapete grosso, as paredes forradas de quadros de políticos mortos, o plenário com luzes frias. Tudo isso é cenário. Para um duelo que dura décadas. Na primeira vez em que se encaram como senadores, o clima é quase palpável. Eduardo, agora mais velho, cabelos grisalhos cuidadosamente penteados, o terno impecável, estende a mão com um sorriso calculado. "Bem-vindo de volta a casa, professor." Darcy aperta a mão, sente a pele fria, o aperto medido. Responde: "Voltei para ajudar a botar essa casa no lugar." Os dois sabem exatamente o que isso significa. No Senado, o conflito muda de forma, mas não de essência. Eduardo apresenta projetos de responsabilidade fiscal, que na prática cortam verbas de universidades, atrasam planos de expansão escolar,
enxugam programas sociais, Darcy sobe à tribuna, a voz rouca, o corpo já sentindo o peso da doença, para denunciar cada corte, cada manobra. Quando se corta dinheiro da escola, grita batendo na mesa. Não se economiza. Se assina com caneta dourada a sentença de repetição do atraso. As sessões se estendem noite adentro. Em algumas, Darcy sai apoiado em assessores, varado de dores que ele faz questão de esconder dos microfones. Mas volta, sempre volta. Sabe que cada ausência sua é uma votação em que o Brasil de Eduardo ganha terreno. Ele escreve relatórios, discursos, pareceres com a mesma obsessão dos tempos de exílio. Mas agora o faz sentado num banco de couro, no Senado, com a luz branca refletindo nos óculos. Enquanto o corpo lhe manda sinais de esgotamento, entre uma quimioterapia e outra, assina projetos, dá entrevistas, conversa com jovens senadores, com estudantes nas galerias. Não tenho tempo para morrinha. Brinca, meio sério, meio rindo. O câncer que espere sua vez na fila. Por trás da ironia, há um cálculo dolorosamente consciente. Ele sabe que talvez tenha poucos anos, talvez menos. E isso transforma cada discurso, cada voto, cada projeto em algo que precisa carregar peso de década. Se não conseguir aprovar tudo o que sonha, pelo menos quer deixar as ideias registradas, os debates travados, os inimigos expostos. Eduardo, sentado algumas cadeiras adiante, observa. O velho adversário está visivelmente mais fraco, mas não amansa. Às vezes, quando Darcy fala com veemência demais, tossindo entre frases, alguns colegas cochicham. Esse homem vai se matar nesse plenário. Talvez ele saiba disso. Talvez, no fundo, seja exatamente essa a escolha. Gastar o resto de vida queimando no lugar onde o futuro é decidido. Enquanto o corpo se desgasta, a produção intelectual explode. Darcy escreve artigos, revisa livros antigos, prepara novos, grava entrevistas longas como testamentos. Em cada texto, volta à mesma pergunta. Por que o Brasil insiste em negar escola boa para quem mais precisa? A resposta, ele sabe, passa por homens como Eduardo, mas não se esgota nele. É um sistema inteiro, sofisticado, que aprendeu a sobreviver sob ditadura e sob democracia, mudando a roupa, jamais o objetivo. Os dias se tornam uma corrida. Sessões no Senado, consultas médicas, horas de escrita, encontros com estudantes, debates na TV. Se alguém o observa de fora, pode achar que ele tenta fugir da morte pelo excesso de agenda. Mas, na verdade, é o contrário. Ele a encara de frente. E, justamente por isso, recusa-se a desperdiçar um minuto. O relógio que começou a andar mais rápido na fuga para o exílio, agora parece em contagem regressiva. Cada toque do sino no plenário, anunciando votações, ressoa para ele como batida de coração. Cada projeto de lei que ameaça cortar verba da educação soa como um ataque direto àquilo que ele foi, é e quer deixar. Do lado de lá, Eduardo continua a falar em contas públicas, em racionalização de gastos, em modernização do Estado. Do lado de cá, Darcy responde com lembranças concretas. O menino que apanhou por causa da rapadura, as aldeias ameaçadas, as crianças, dos CIEPs correndo no pátio, o campus da 1B sob mira de fuzis. A disputa nesse ponto já não é só entre dois políticos. É entre duas narrativas de país que se encarnam em dois corpos envelhecidos. Um corroído pela doença, outro revigorado pelos privilégios. De quem nunca esteve realmente do lado fraco do mundo. E, enquanto a doença avança silenciosa, enquanto as votações se sucedem, enquanto cartas de estudantes chegam pilhadas em seu gabinete, Darcy sabe que está entrando no ato final da sua própria história. Mas também sabe que, para alguém que sempre viveu com o tempo como inimigo, não há nada de novo nisso. O prazo apertado nunca foi novidade. Só mudou o tipo de relógio que o persegue. E ele ainda tem algumas jogadas para fazer antes que o ponteiro pare de vez. No dia em que o médico finalmente pronuncia a frase que todo mundo teme, Darcy sente algo que ninguém espera. Alívio. O senhor precisa se preparar, diz o homem de jaleco branco, voz cautelosa. Estamos falando de poucos anos. Talvez 2, talvez menos. Poucos anos. Menos. Enquanto a maioria das pessoas, ao ouvir uma sentença dessas, pensaria em viajar, descansar, rever a família, ele faz um cálculo completamente diferente. Quantos CIEPs dá para defender em 2 anos? Quantos discursos cabem em talvez menos? Quantos projetos de lei é possível empurrar, à força, por entre as brechas de um congresso cheio de gente que preferia vê-lo calado? E, se possível, morto. Na saída do consultório, a luz do dia parece mais agressiva.
O barulho do trânsito, mais alto. Ele entra no carro, segura o envelope com exames como quem segura um dossiê secreto. No banco de trás, um assessor pergunta hesitante: "E então, professor?" Darcy olha pela janela. Vê um ônibus escolar velho, abarrotado de crianças espremidas, passando na faixa ao lado. Sorri de um jeito torto. "Então agora a gente tem prazo. Isso para mim é promoção. Antes eu não sabia quanto tempo me restava. Agora eu sei que é pouco. Vou gastar até o último minuto." No Senado, ele guarda o diagnóstico na gaveta de baixo e abre sobre a mesa outro tipo de papelada. Projetos, emendas, pareceres. O corpo treme às vezes, a mão falha. Mas a letra continua firme o suficiente para rabiscar margens inteiras com setas, exclamações, anotações. Do outro lado do corredor, Eduardo circula com desenvoltura. Já não é o jovem advogado do tempo da ditadura, mas o estilo permanece. Terno impecável, discurso calculado, faro aguçado para perceber onde está o centro do poder e caminhar sempre na direção dele. Ele também sabe que o tempo corre, só que para ele o relógio marca outra coisa. A proximidade de um rearranjo político em que quer sair, de novo, em posição de vantagem. Numa tarde de votação decisiva sobre orçamento, a tensão é quase tátil. Nos corredores, grupos se formam, cochichos circulam, assessores correm com papéis na mão. A pauta não fala em Darcy, nem em Eduardo, nem em CIEPs, nem em ditadura. Fala em contingenciamento, em limites para gastos correntes, em equilíbrio fiscal, linguagem neutra, cirúrgica, desidratada de qualquer corpo. Mas Darcy sabe ler o que está por baixo. Cada linha seca daquele projeto é uma veia cortada da escola pública. Ele sobe a tribuna devagar, respira fundo. A dor no peito insiste, mas ele empurra para o fundo da consciência, como fez tantas vezes com a saudade, com o medo, com a solidão do exílio. "Senhores senadores", começa a voz rouca, mas surpreendentemente clara. "Eu sei que o que vou dizer talvez nem caiba nesses microfones, porque aqui, muitas vezes, só se ouve o que não incomoda. Mas eu não vim até aqui para falar o que conforta, vim para falar do que dói." Ele não cita porcentagens, não abre gráficos. Em vez disso, conta de uma menina que conheceu num CIEP da Baixada. Uma criança que, até entrar naquela escola, comia uma vez por dia e nunca tinha segurado um livro. Conta de como ela aprendeu a escrever o próprio nome, de como correu para mostrar o caderno à mãe, de como a família inteira chorou, diante de 3 sílabas tortas, tremidas, que valiam mais do que qualquer cifra de orçamento. Quando os senhores falam em cortar recursos, diz, encarando o plenário, estão mexendo nisso aqui, no momento em que uma menina descobre que tem nome, que existe, que o futuro não é só casa caída e tiro de madrugada. O ajuste de vocês é a amputação dessa possibilidade. Eduardo pede a palavra. Não pode deixar aquela fala ecoar sozinha. Aprendeu, ao longo de décadas, que silêncio, às vezes, é concessão. "Respeito o brilhantismo do senador", começa com o tom polido que o tornou querido em editoriais de jornal. "Mas não podemos governar com base em casos isolados, em histórias emocionadas. O país precisa de responsabilidade. Não podemos ceder ao populismo sentimental que gasta o que não tem em projetos vistosos, porém insustentáveis. O embate, que por fora é sobre números, por dentro é sobre sentido. Para que serve um país? Para preservar a ordem ou para incomodá-la? Para garantir que os filhos de Eduardo continuem a estudar em escolas caras enquanto o resto se contenta com restos? Ou para fazer, como Darcy insiste, a mistura explosiva de colocar o filho da doméstica, do pedreiro, do camelô numa escola tão boa quanto, ou melhor que, a dos ricos? Nos jornais do dia seguinte, as manchetes se dividem. Alguns destacam a responsabilidade de Eduardo, outros, o excesso de paixão de Darcy. Mas nas escolas espalhadas pelo Rio de Janeiro, o eco é outro. Professores recortam as notícias, colam nas paredes dos CIEPs, mostram aos alunos. "Tá vendo esse senhor aqui? É por causa dele que essa biblioteca existe." Darcy, ao saber disso, sorri com uma exaustão quase feliz. Não tem tempo de ir a todas aquelas escolas, de rever cada pátio, cada sala, mas gosta de imaginar crianças olhando sua foto em jornal amassado, ligando o rosto cansado do senador à quadra coberta onde, finalmente, podem jogar bola sem se molhar na chuva. O corpo, porém, não se deixa convencer por discursos. As sessões de quimioterapia o derrubam. Há dias em que levantar da cama para ir ao Senado parece tarefa para um batalhão. Em alguma madrugada, vomitando no banheiro, apoiado na pia fria, ele pensa por um instante em desistir.
Seria tão mais simples recuar, pedir licença médica, recolher-se a uma casa silenciosa, entregar-se à rotina de consultas e remédios, mas quando volta para a cama e liga a TV, cai por acaso num programa de entrevista em que Eduardo fala, suave, sobre um novo pacto, pela qualidade da educação, propondo parcerias com o setor privado, otimizações, modernização da gestão. É o bastante. Darcy desliga a TV com um tapa, respira fundo e, no escuro do quarto, decide que não vai dar a ele o prazer de falar sozinho. Algumas semanas depois, vem um convite estranho. Uma universidade que há anos o cortejava para palestras e cursos honoríficos quer homenageá-lo com um título, uma medalha, um auditório com seu nome. Professor, é o reconhecimento da sua contribuição ao país, diz o reitor, solene, ao telefone. Darcy ouve silencioso. Agradece, claro, mas ao desligar, comenta com um amigo. É curioso. Passei a vida levando porrada dessas instituições, sendo chamado de subversivo, demitido, caçado. Agora que sabem que posso morrer a qualquer momento, correm para botar meu nome em placa. É como se quisessem dizer: veja, nós sempre o admiramos. A memória oficial é um truque elegante. Ele aceita algumas homenagens, recusa outras. O que realmente o interessa não é o auditório com seu nome, nem a medalha que brilha sob a luz do palco. É a chance de falar outra vez para salas cheias de jovens. Em uma dessas conferências, diante de um anfiteatro lotado, ele interrompe a aula de história que davam sobre ele próprio. Vocês ficam aí, me estudando como se eu fosse peça de museu? Provoca. Eu não quero virar busto em praça. Busto não pensa, não incomoda, não vota. Se vocês acham que gostam de mim, o mínimo que podem fazer é me desobedecer. Leiam, discordem, inventem coisas melhores. Se não, minha vida tenha servido para quê? Para nome de corredor? A plateia ri, emocionada. Mas ele fala sério. No fundo, a maior angústia de Darcy não é morrer. É ser domesticado após a morte, transformado em ícone vazio, em intelectual respeitado, que ninguém lê, em citação inofensiva em discurso de político que, em vida, o combateu. É nesse ponto que acontece um dos giros mais irônicos dessa história. Numa campanha eleitoral acirrada, em que a educação vira de repente tema central do debate, Eduardo, sempre atento ao vento, percebe que precisa modernizar a própria imagem. Seus assessores de marketing chegam a uma conclusão ousada. É preciso apropriar-se, em parte, da narrativa da escola pública de qualidade. E, num comício transmitido pela TV, diante de uma plateia cuidadosamente organizada, Eduardo solta a frase que ninguém jamais teria imaginado ouvi-lo dizer. Precisamos reconhecer o valor de iniciativas como os CIEPs. A câmera fecha no rosto dele. A frase continua. Foram experiências que, embora cheias de problemas, apontaram para um caminho de preocupação com a infância pobre. Temos de aprender com o que deu certo e corrigir o que deu errado. Darcy assiste a cena deitado no sofá, um cobertor sobre as pernas, um copo de água meio cheio na mão trêmula. Ao ouvir o rival pronunciar a sigla que, durante anos, usou como insulto, ele sente uma mistura de náusea e riso. Viu só? Diz para um amigo que o visita, demorou décadas, mas o homem foi obrigado a usar minha escola como elogio, ainda que torto. Para alguém que sempre quis que o menino da rapadura ficasse no chão, já é um acidente histórico. Não é vitória plena. Ele sabe, Eduardo não se converteu. Apenas aprendeu mais uma vez a pintar a própria imagem com as cores da moda. Mas há ali, naquele reconhecimento estratégico, a prova de que as ideias que Darcy empurrou com o corpo e com a doença entraram no vocabulário do país de um jeito que nem os adversários conseguem mais ignorar. O tempo, porém, segue cortando. As crises econômicas se revezam, governos mudam, prioridades se reorganizam. Muitos CIEPs passam por abandono parcial, deixam de funcionar em tempo integral. Viram galpões mal cuidados em bairros que ainda sangram. Essa é uma das dores mais agudas dos últimos anos de Darcy. Ver, em reportagens, imagens de prédios que pensou como trincheiras contra a miséria, com janelas quebradas, pintura descascando, pátios vazios. Numa entrevista, perguntam se ele se arrepende de ter apostado tanto em algo que o país não conseguiu sustentar. Arrependido não, responde firme, triste sim, porque isso mostra que meus inimigos são mais persistentes do que eu imaginava. Mas eu nunca acreditei que o Brasil mudaria com um mandato, com um governador, com um senador. Eu sempre soube que estava brigando por um país que ia demorar gerações para nascer. Se alguns dos CIEPs viraram ruínas, que sirvam como ruínas acusadoras,
Cada parede descascada é uma placa dizendo: aqui o Brasil desistiu dos seus pobres. Ao mesmo tempo, chegam notícias que funcionam como contraponto. Um ex-aluno escreve dizendo que foi o primeiro da família a entrar na universidade graças a um CIEP. Uma professora conta que um prédio quase abandonado foi recuperado pela comunidade, pintado à mão, reocupado, transformado em centro cultural. Em certa ocasião, uma jovem deputada, eleita com votação expressiva, procura Darcy no gabinete. Professor, eu estudei num CIEP. É por causa dessa escola que eu sei o que é tribuna, o que é plenário, o que é orçamento. Vim aqui porque quero continuar a briga que o senhor começou. Ele a olha como se visse, de repente, uma linha invisível ligando Minas. O tapa por causa da rapadura. A 1B cercada por tanques. O exílio cheio de livros, o pátio de escola na Baixada, a cadeira de Senado, e agora, aquela jovem de fala rápida, com brilho nos olhos. Então vá, diz sorrindo, com a voz entrecortada pela fadiga. Vá e invente coisas que nem eu tive coragem de propor. Se repetir só o que fiz, já estará atrasada. Enquanto esses pequenos sinais de continuidade surgem, Eduardo enfrenta seu próprio crepúsculo. Envolve-se em escândalos discretos, daqueles que nunca dão cadeia, mas azedam biografias. Consultorias suspeitas, contratos com empresas, amigas, um filho nomeado em cargo estratégico, denúncias de favorecimento enterradas em comissões simpáticas. Não haverá para ele exílio dramático, nem tanques na porta, nem diagnóstico de câncer usado como metáfora de urgência histórica. O fim político de Eduardo é mais banal. Uma sequência de pequenas desmoralizações, mas há um episódio que Darcy só fica sabendo pelos jornais e que, de certa forma, funciona como ajuste fino da história. Numa audiência pública sobre educação, um jovem professor, ex-aluno de CIEP, confronta Eduardo diante das câmeras. O senhor fala em responsabilidade, mas passou décadas tentando destruir as poucas políticas que nos deram chance de estudar. Se cheguei até aqui para lhe dizer isso, é porque a escola que o senhor chamava de faraônica me ensinou a não ter medo de autoridade. As redes de TV cortam a cena rápido, incômodas, mas o vídeo circula em fitas, depois em gravações caseiras, mais tarde em meio digital. Eduardo, ali, não está enfrentando Darcy, mas um fruto direto das ideias que tentou sabotar. Nos últimos meses de vida, o corpo de Darcy entra numa espécie de greve silenciosa. Os médicos insistem em repouso, dieta, redução drástica de atividades. O senhor precisa se poupar, repetem. Ele ri, cansado. Eu me poupo desde quando? Eu só aprendi a viver brigando com urgência. Se tirarem de mim a correria, o que sobra? Mesmo assim, aos poucos, é obrigado a ceder. Falta fôlego para discursos longos. As idas ao plenário se tornam mais raras. As madrugadas de trabalho dão lugar a noites intermitentes, de dor, sono quebrado e lembranças. É nesse período que ele resolve organizar, como se fosse um último projeto de governo, os próprios papéis, cartas, manuscritos, versões de livros, anotações de campo com povos indígenas, relatórios de gestão, rascunhos de discursos não pronunciados, desenhos de CIEPs que nunca saíram do papel. Tudo isso se espalha sobre a mesa e o chão de casa, transformando a sala num arquivo vivo. Ele chama amigos, pesquisadores, ex-alunos, pede ajuda para catalogar, guardar, encaminhar para instituições que no futuro possam manter aquilo acessível. Não quero que isso vire papel velho trancado em armário, servindo de cenário para foto de político oportunista. Avisa. Quero que esses textos continuem brigando depois que eu for embora. Em uma dessas tardes de arrumação, encontra, amarelado, um recorte de jornal do dia em que voltou do exílio, cercado de estudantes no aeroporto. Na foto, o rosto está jovem em comparação ao que vê no espelho agora. Mas o olhar é o mesmo. Impaciente, determinado, inquieto. Atrás da imagem, alguém escrevera, à caneta, uma frase que ele já nem lembrava. Bem-vindo de volta, professor. O Brasil ficou te esperando. Ele sorri com certo sarcasmo. Esperou nada. Tocou a vida do jeito que deu. Eu é que tive de correr atrás para não ficar mais atrasado do que já estava. Chega, enfim, o dia em que o relógio interno, aquele que ele aprendeu a ignorar, começa a bater alto demais para ser abafado por qualquer agenda. As dores se intensificam. As visitas ao hospital se tornam mais frequentes. Amigos próximos percebem que o fim se aproxima. Alguns tentam organizar despedidas discretas. Outros, incapazes de aceitar, continuam a falar de planos futuros, convites, projetos. Darcy, que nunca teve vocação para cerimônias de adeus, prefere outra coisa.
Pede uma câmera simples, um gravador, um punhado de perguntas básicas. Quer deixar registrado, com a voz já falha, aquilo que considera o resumo mais honesto de sua vida. Eu errei muito, admite diante da lente, sem maquiagem. Fui exagerado, irresponsável, botei muito mais projeto no mundo do que dava para cumprir. Mas, se há algo de que não me arrependo, é de nunca ter tratado a miséria como coisa normal. O Brasil naturalizou a desgraça. Eu fiz o possível para desnaturalizar. Se um menino qualquer, em algum lugar, aprendeu a duvidar vendo minha cara, já está bom. Pouco tempo depois, o corpo cede. Quando a notícia da morte se espalha, o país reage com a confusão típica dos grandes despedidos. Há notas oficiais de pesar, editoriais exaltando o intelectual brilhante, discursos emocionados no Senado, inclusive de colegas, que, nas semanas anteriores, votaram contra tudo o que ele defendia. Eduardo, claro, sobe à tribuna. Com o rosto grave, fala de divergências respeitosas e contribuições inegáveis. Em certo momento, arrisca. Embora tenhamos caminhado por veredas distintas, sempre reconheci em Darcy Ribeiro um brasileiro apaixonado pelo futuro de nosso país. Alguns senadores se entreolham. Há algo de dissonante naquele elogio tardio. Mas é assim que a memória oficial opera. Alisa arestas, lima conflitos, transforma inimigos em adversários cordiais, quando o corpo do outro já está frio. Fora do plenário, porém, a despedida segue outro roteiro. Em escolas espalhadas pelo país, algumas ainda funcionando em tempo integral, outras sobrevivendo na marra, professores param aulas para falar com os alunos sobre quem foi aquele homem de cabelo desgrenhado, sorriso largo e voz rouca que aparece na TV e nos jornais. Em aldeias indígenas, líderes lembram do antropólogo que, décadas antes, foi sentar na beira da fogueira para ouvir, em vez de falar. Na Universidade de Brasília, estudantes ocupam o campus, erguem faixas, leem trechos de seus livros em rodas improvisadas, como se quisessem devolver, tijolo por tijolo, a universidade que tinham tentado arrancar dele a golpes de baioneta. O corpo de Darcy vai para o cemitério, mas sua figura continua circulando em lugares que ele talvez quisesse visitar uma última vez. Salas de aula pobres, bibliotecas improvisadas, reuniões de grêmio estudantil, assembleias de professores em greve, plenários em que jovens parlamentares citam seu nome sem pedir licença. O tempo, que sempre correu contra ele, passa a trabalhar a seu favor de um jeito torto. A cada nova crise, a cada corte na educação, a cada tentativa de transformar a escola em fábrica de obediência, alguém tira do bolso um livro amarelado, uma frase anotada, um vídeo antigo e recoloca Darcy na roda. Enquanto isso, as figuras como Eduardo vão desbotando. Seus discursos, cheios de palavras que um dia pareceram sólidas, soam cada vez mais ocos em gravações antigas. Suas manobras, que pareciam esperteza eterna, viram rodapé em relatórios de corrupção, nota de pé de página em teses universitárias, sobre elite política durante a transição democrática. O menino da rapadura continua, em grande medida, caído no chão em muitos cantos do Brasil. Mas agora, ao lado dele, há mais gente disposta a estender a mão, não por caridade, e sim por indignação educada. Gente que passou por CIEP, por universidade pública, por escola improvisada em sala emprestada, e que descobriu, em algum momento, que não era natural apanhar por desejar um doce, por querer um livro, por sonhar com um país menos humilhante. Essa gente, professores mal pagos, estudantes exaustos, movimentos sociais teimosos, é o verdadeiro relógio da obra de Darcy Ribeiro. São eles que, sem pedir autorização, continuam a disputa que começou entre duas biografias opostas. A do homem que fez da escola uma promessa de liberdade e a do homem que quis mantê-la como muralha de contenção. No fim, o prazo que o médico lhe deu, poucos anos, talvez menos, revelou-se curto para o corpo, mas longo demais para a imaginação. Dos que achavam que o derrotariam, enterrando-o num caixão honrado. Darcy havia dito certa vez que não tinha medo de ser derrotado, só de ser inútil. O mundo que ele deixou ainda é atravessado pelas mesmas violências que estudou, pelas mesmas injustiças que combateu, pelos mesmos interesses que Eduardo representou com elegância e dureza. Mas, em cada escola que ousa ser melhor do que o bairro em volta, em cada professor que rejeita a ideia de que pobre deve se contentar com pouco, em cada jovem que bate a porta do poder exigindo mais livro e menos bala, há um pedaço da sua teimosia. E é essa teimosia,
multiplicada em milhares de corpos, que continua a correr contra o relógio, tentando todos os dias chegar antes do próximo tapa na cara de um menino qualquer, em alguma esquina esquecida do Brasil.